coração para a presença de Deus. Nós vamos terminar aqui a nossa parte de ministração de louvor. Depois temos mais louvor. Mas nesse momento eu te peço que você se coloque de pé para você receber, não digo o pastor, mas o Espírito Santo de Deus através da palavra que será pregada pelo pastor. E que em reverência a essa palavra você possa estar orando juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Deus querido e amado, aqui diante da Tua presença, Senhor, juntamente com a Tua igreja, eu oro pelo Teu Filho. Sei que Ele já está nas Tuas mãos, Senhor, eu te peço que o Senhor venha usá-lo. Pai querido, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas fala aquilo que Tu desejas falar para o nosso coração nessa noite, que nós precisamos ouvir. Pai querido, o Seu Filho já se encontra nas Tuas mãos, Pai. A Tua igreja também já se encontra nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estar tocando em cada coração, agindo em cada vida nesse momento para receber a Tua palavra. Assim eu te peço na nome de Deus, amém? As palmas louvem na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Jesus Cristo abençoe a vida de cada um, rica, poderosa, abundantemente. Que Ele venha manifestar o seu poder, a sua graça e da sua autoridade sobre a vida de cada um. Que todos que estão aqui dentro da igreja, que estão ao alcance da nossa voz, que estão nessa live, que sejam ricamente abençoados por Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Amém? Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Vamos profetizar a bênção na vida de cada irmão aqui. Amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca se cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca se cessarão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O manancial das águas do Senhor nunca vai cessar para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém? E diz assim a palavra do Senhor, que Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Jesus respondeu:
na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Louvado, adorado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Poder, irmãos, sentarem em nome de Jesus Cristo. E eu fiquei com essa palavra na cabeça hoje. Eu estava orando: Senhor, o que eu vou trazer hoje para a tua igreja? Porque quando você é pastor e você tem responsabilidade, você ora a Deus para você poder trazer um capim verdinho para as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre 3 pontos daquele que se converte ao Senhor, daquele que vem para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que ele tem que observar para que ele tenha certeza de que ele vai entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você já fez a primeira coisa, você já deu o primeiro passo para Deus, que você aceitou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você hoje se batizou, ficou novinho. Louvado seja o nome do Senhor, voltou a ser neném. Você voltou a ser uma criança na presença de Deus. Você está renovado na presença de Deus a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor está falando com Nicodemos nessa introdução, que ele respondeu para Nicodemos que na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo morreu por mim, por você na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso à nossa salvação e à nossa vitória e à nossa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agora falando, eu lembrei do papo do pessoal do mundo, falando dos super-heróis dele, né? Que uns gostam de Batman, outros gostam do Homem-Aranha, outros gostam do Superman. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso super-herói é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é raçudo. Esse tem uma força de vontade sobrenatural, porque ele veio à terra sabendo que ele viria padecer, sofrer por mim, por você na cruz do Calvário. Ele sabia todas as dores de antemão que ele iria passar. Tanto é que ele, quando sabia que estava na hora de que ele iria passar, que ele ia ser entregue, ele suou sangue. Louvado seja o nome do Senhor, para tu ver o tamanho do estresse, do nervosismo que ele estava. Porque Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, ele sentiu todas as dores que nós sentimos e ainda as sentiu pior, porque ele não tinha pecado, não teve pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo por intermédio do seu sangue puro, sangue carmesim, que ele derramou na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é a ovelha mais macho que existiu sobre a face da terra, porque o pessoal do mundo fala do cabra macho, mas eu falo ovelha macho, e nem ovelha ele era um cordeirinho macho. Louvado seja, esse é macho mesmo, morreu por mim, por você, teve as suas mãos traspassadas por pregos, seus pés traspassados, foi coroado com coroa de espinho, e ele foi como ovelha muda ao matadouro para morrer por mim, para morrer por você, para que nós tivéssemos acesso à nossa salvação e à nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que observar quando nós estamos se chegando ao Senhor,
que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e que nós nos batizamos, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa é o arrependimento. É se arrepender de todo mal. Se arrepender e se afastar de todo mal, louvado seja o nome do Senhor. Porque em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Você agora, você tem um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo dote todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, louvado seja o nome do Senhor. Agora, você pode clamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E ainda tem pessoas que vai falar para você, não fica falando esse nome não. Vai ter gente que vai falar isso para você. E vai dizer que você não pode clamar o nome santo do Senhor em vão. E isso é uma verdade, mas só que você falar o nome do Senhor para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, não é clamar o nome santo do Senhor em vão, porque Ele gosta, Ele quer ser adorado, Ele quer ver o teu amor por Ele crescendo a cada dia, mais e mais, louvado seja o nome do Senhor. E chamar o nome do Senhor em vão é você pedir para Deus fazer algo de errado. Fala, Senhor, pesa a mão, mata aquele, aquele lá. Isso não é de Deus, irmão. Isso é clamar o nome do Senhor em vão. Você orar contra uma pessoa, ainda por cima, se for servo do Senhor, você está indo contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus. Você tem que orar para o bem de uma pessoa, mas orar pelo mal de alguém, você não pode orar de jeito e maneira nenhuma, até pelo teu inimigo. Quando você for orar pelo teu inimigo, ora para ele se converter. Fala, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que ela possa ver que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, para que ele possa ver que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Faz a tua obra naquela vida, Senhor, traz ele para a tua presença, ou ela para a tua presença, e o Senhor assim vai se agradar de você. Louvado seja o nome do Senhor, por todo aquele que se chega a Cristo, que se chega na presença do Senhor, ele ou ela se aparta do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que aquilo é errado, você vê que aquilo não está certo, você vai se afastar daquilo. Isso não está certo, isso não está legal, isso não é correto, porque o crente não mete a sua mão em cumbuca. O crente, o cristão verdadeiro, ele não se lança a fazer o mal. O crente verdadeiro, ele se lança a fazer o bem, se lança a fazer o que é certo, o que é correto, mesmo que aquilo venha te doer. Teve uns anos atrás, que o senhor deixou o carro dele ali, eu fui dar ré, meu pé bateu assim no acelerador sem querer, e eu quebrei uma lanterninha dele. E eu fui, guardei o carro, ninguém viu. Aí eu fui lá na casa dele, bati lá na casa dele e falei, Senhor, eu quebrei a tua lanterna. Eu fui dar ré, aí ele ficou olhando assim para mim, aí eu fui ver o preço, falei, vou comprar. Aí ele falou, não, tu só viu o preço, em vez de comprar, tu me dá o dinheiro. Eu falei, não, tá bom. Aí eu vi qual era o preço, dei a ele, tá tudo certo? Tá tudo certo. Porque o crente, ele se aparta do mal. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo, mas Jesus está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que agir corretamente.
porque o crente tem que se apartar do mal. Ainda mais o crente novo convertido. Eu quero falar para você que você tem que ficar aquartelado dentro do teu quartel, aprendendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que a seu tempo Deus vai te enviar para você pregar a palavra de Deus. Deus vai te enviar para você fazer a obra do Senhor, mas a seu tempo, esperar o tempo determinado de Deus para você fazer a obra. Porque até a pessoa às vezes se converte num dia e quer se lançar logo fazer a obra, pode dar muito errado. Porque eu me lembro, há uns anos atrás, nós já demos esse testemunho aqui na igreja, que é um senhor que ele era da polícia militar. Aí ele estava passando mal, estava doente, nós fomos lá, oramos por ele, Deus fez a obra, ele foi curado, e ele ficou tão maravilhado com a cura que Deus deu para ele, que ele resolveu sair de casa, ir no quartel lá na PM, que ele era PM, para poder pregar a palavra para os amigos. Quando voltou, já voltou cheio de mel na cabeça, foi querer pregar, não estava ainda alicerçado, não estava ali ligado verdadeiramente na palavra de Deus, e ali as pessoas convenceram ele do contrário, mesmo ele tendo visto o milagre que Deus fez na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está falando contigo também. Você se arrepender dos teus pecados, das tuas transgressões. Você se apartar do mal e você esperar um tempo determinado por Deus para você fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Nos alicerçarmos em Jesus Cristo. Estarmos ligados na videira que é Jesus Cristo. Porque no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus Cristo dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que estar ligados nos ensinamentos de Cristo. Hoje, quando nós fizemos os batismos, louvado seja o nome dele, plural, que beleza, maravilha de Deus. Quando a pessoa ia sendo batizada, não só desse batismo, todos os batismos, nós perguntamos de novo se ela aceita Jesus como Salvador e se aceita a vida sagrada como estatuto e norma de vida. Por quê? Porque o crente ele tem que se guiar pela palavra de Deus. Nós não podemos nos guiar pelo conselho dos ímpios. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola para que nós não venhamos errar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que uns se desviam para a direita e outros se desviam para a esquerda. Mas nós temos que trilhar o caminho do Evangelho. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. E nós não podemos nos apartar da palavra de Deus, louvado seja Deus, porque você se desviar para a esquerda é você voltar a fazer tudo de errado. Amém? Voltar a fazer as coisas antigas. E você se desviar para a direita também é pecado. Como é se desviar para a direita, pastor? Se desviar para a direita é quando a pessoa quer ser tão santo ou quer ser tão santa e que começa a se achar melhor do que os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda quer aumentar a palavra de Deus e isso não pode acontecer. Há uns anos atrás, o pastor
ele não queria fazer o casamento de uma pessoa, porque a pessoa só queria casar no civil, e a pessoa queria só casar só no religioso. E nessa época ele era o meu pastor, o pastor Silvio. E ele se recusou a fazer aquele casamento, ainda me lembro disso até hoje. Ele não, porque casar só na igreja, você está fazendo da pessoa a tua concubina, não a tua esposa. Tem que casar no civil e tem que casar também na igreja. Aí chegou um presbítero que se achava muito santarrão, amém? Se achava que ele era melhor do que os pastores dali da área, não vou dizer o nome dele, e ele pegou esse casal e foi e fez o casamento deles. Ele legalizou uma coisa que não era para ser legalizada, amém? Porque primeiro o passo correto é casar na igreja, casar no civil e depois na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você faz certos tipos de coisa, você está passando à frente de Deus. Ou seja, você está se desviando para a direita. Mas o crente não. Tem que andar segundo a palavra de Deus, segundo princípios e os mandamentos do Senhor. E eu quero falar para você também que está vindo para a presença do Senhor, que o segundo ponto, louvado seja o nome do Senhor, que você tem que observar para estar na presença do Senhor, louvado seja Deus, é permanecer num único fundamento. E qual é o fundamento da igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus Cristo é a figura central da Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus Cristo, ele está no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós cremos em Jesus Cristo e temos que continuar crendo em Jesus Cristo. A Bíblia, ela é imutável. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Algum tempo atrás, tinha na Rede TV uma igreja que se dizia cristã, né? Bem, muito entre aspas mesmo, cristã, que o dirigente dela se dizia pastor, e o nome dessa igreja era Igreja Templária. Igreja Templária, estava na Rede TV. E ele estava dizendo que ele recebeu uma revelação, uma nova revelação, dizendo que as pessoas, para orar agora, tinham que orar nos últimos tempos para o arcanjo Miguel e não Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é uma tremenda heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele é o Senhor. O arcanjo Miguel, ele é abençoado, que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o arcanjo Miguel não é onipotente, nem onisciente e nem onipresente. Você tem que orar ao mediador. E a Bíblia diz que só existe um mediador entre os céus e a terra. Que o nome desse mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o crente não ora para santo A, nem para santo B,
nem para Maria, porque nós oramos a Deus diretamente em nome santo do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deus rasgou o véu do templo de cima a baixo para nos mostrar que Ele, por intermédio dele, Jesus, Ele deu acesso ao homem poder falar com Deus. Mas nós só falamos com Deus, só somos respondidos se nós falarmos em o nome santo do Senhor Jesus. Não acredite em tudo que você ouve, principalmente nos dias de hoje. Não acredite em tudo que você ouve. Às vezes a pessoa está falando até bonito, mas quando você vai ver o conteúdo daquilo, está falando muito lindo, muito bonito, mas é uma heresia pura. Louvado seja o nome do Senhor. E o crente, ele tem que permanecer no fundamento, que é a palavra de Deus. Está na palavra, é verdade. Não está, pode ser pura especulação, ou então pode ser mentira do diabo para tentar te enlaçar, para tentar te tirar da presença do Senhor, para tentar fazer com que você perca a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, que eram os apóstolos do Senhor, ou um anjo do céu, ou que venha um anjo do céu, e que vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, que está anunciado, que seja anátema. Tu sabe qual que significa essa palavra anátema? Que seja amaldiçoado. Se alguém vier com outro evangelho, dizendo que agora teve uma nova revelação, a Bíblia Sagrada é bem clara que não pode ter nova revelação. A revelação é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fechada, ela é um livro comum, mas quando ela está aberta, é o próprio Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Você ouviu alguma coisa? Não dá crédito logo de cara, não. Você vai olhar nas Escrituras Sagradas, vai olhar na palavra se está correto ou não, para que você não seja enganado. Porque nos últimos dias nós temos visto falsos mestres, nós temos visto falsos profetas. Porque em Mateus capítulo 24, versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se possível for, mas não é possível enganar os escolhidos. Porque se você é um escolhido de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você está no único fundamento, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando alguém te falar alguma coisa, por mais bonito que seja, por mais bonito que pareça, examine as Escrituras. Porque você que lê a palavra de Deus, você que medita na palavra de Deus, você jamais será enganado. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê aqui cada mensagem, às vezes bonita, na internet, pastores de nomes, e quando você vai ver o conteúdo da mensagem, meu Deus do céu, é só a misericórdia de Deus, de tanta heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Heresia é o ensino contrário da palavra de Deus.
Deus fala uma coisa, a pessoa diz que não é outra coisa. O nome disso que a pessoa cometeu é heresia. Quando você fala, Deus falou uma coisa, deu certeza de algo, e a pessoa fala algo ao contrário do que Deus falou, o nome disso é heresia. Louvado seja o nome do Senhor. E se possível fosse, que enganaria a mim, enganaria você, mas não é possível. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor, ele habita na minha vida, ele habita na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É só você se voltar para a palavra de Deus, esmiuçar, procurar. Se você não conseguir encontrar, chega a pastor ou a pastora, pastor Severino, pastora Cristiane, o que é isso? Me explica, que nós vamos te explicar em nome de Jesus Cristo. Não deixa ser enredado pelo diabo, não deixa ser enredado por falsa doutrina, por falsos ensinamentos. O ensinamento correto é o que tem Jesus Cristo no centro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar que a terceira coisa que você tem que prestar bastante atenção quando você está vindo para a presença do Senhor, você que se batizou hoje, você que está aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o terceiro ponto que você tem que observar é amar a vinda do Senhor. Está esperando a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas que acham, desde a época da minha avó, que eles falam que Jesus Cristo está voltando, e Ele está voltando mesmo, irmão. Eu quero dizer para você, nunca teve tão patente a volta de Cristo. Todos os sinais da volta de Cristo já aconteceram, meu querido, minha querida. O Senhor pode voltar a qualquer instante, como um relâmpago que sai do Ocidente e se põe no Oriente, sai do Oriente e se põe no Ocidente. Assim será a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai dar tempo nem de piscar. Você tem que estar ligado na videira, buscando a presença do Senhor. Quando você orar, você ora: Senhor, me lava com minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Senhor, derrama o teu óleo santo sobre a minha lamparina. Quero estar carregando óleo de reserva comigo. Louvado seja o nome do Senhor, para que você comece a ficar já apto para a volta de Cristo, para quando Cristo voltar, Ele vai levar os que são seus, porque aqui na terra vai ser 7 anos de grande tribulação, no qual a Bíblia diz que nunca houve e nem mais haverá. Vai ser uma tribulação tão grande, porque o anticristo vai querer tomar posse. Além das barbaridades que ele vai fazer, Deus, quando arrebatou a igreja, Ele vai mandar um ai atrás do outro. Ele vai derramar a taça da sua ira sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira ficar aqui na face da terra. Queira ser fiel ao Senhor. Queira estar no centro da vontade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Queira priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que amar a volta de Jesus. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos também, a todos os que amam a sua vinda. Quando você está participando da ceia do Senhor, que nós vamos participar logo, logo, você está profetizando que Jesus Cristo vai voltar, e você estará profetizando que você vai subir com Ele nos ares. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o diabo, vosso adversário, que anda bramando como leão, ele quer tomar a tua coroa. E se você já prestou atenção, se Deus tem guardado a tua coroa, se Ele tem guardado a tua coroa, é porque você tem um local de destaque. Se Deus ele é o nosso Rei Todo-Poderoso, se nós somos os seus eleitos, os seus filhos, se nós somos filhos do Rei, nós somos príncipes aqui nessa terra. A coroa é símbolo de posição real. E a coroa também é símbolo de galardão. E o diabo, ele quer roubar a tua coroa. O diabo, ele veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus Cristo veio te dar vida e vida com abundância. Comece a viver hoje como Jesus fosse voltar amanhã. Porque se você viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, você vai vigiar. E a palavra de Deus diz para nós vigiarmos e orarmos. Vigiar está em primeiro lugar. Você vigia e você ora. Mas vigiar em quê, pastor? Vigiar para você não entrar em pecado. Vigiar para você não entrar em condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiar para você fazer o que é reto, o que é correto, diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado, adorado, engrandecido seja o nome do Senhor. Porque continua dizendo assim, em Mateus capítulo 24, versículo 45 em diante, que diz assim, o sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aqui está falando dos pastores, irmãos. Aqui não está falando do dono da casa, porque o dono da casa é Deus. Servo fiel e prudente, para trazer sustento à casa do Senhor, são os pastores. Mas como é que o pastor está trazendo sustento para a casa do Senhor? É na palavra de Deus que nos sustenta. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. Porque o bife, a batata frita, o feijão com arroz, é o nosso alimento físico. Mas quando você ouve uma palavra consistente, uma palavra revelada pelo Senhor Espírito Santo, essa palavra é o sustento no qual os pastores trazem à igreja, para teu espírito ficar forte, para quando o inimigo tentar te destruir, ele não vai achar que só com a sopra ele vai te derrubar, não, porque ele não vai te derrubar, porque os pastores estão sendo usados por Deus para trazer sustento, para trazer palavra para a tua vida, para o teu espírito se alimentar. Porque quando o teu espírito está alimentado com a palavra forte, palavra consistente, você não cai em condenação, você não cai por terra, e o inimigo não consegue te enredar. Louvado seja o nome do Senhor. A casa do Senhor, que está dizendo, a sua casa quer dizer a casa do Senhor, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar, e aos seus conservos, e comer, e aí beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo,
num dia que não espera e a hora que ele não sabe, e separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por isso que aqui na igreja evangélica e pentecostal Shekinah, os pastores todos, os irmãos todos que aqui sobem para pregar a palavra de Deus sem exceção, prioriza pela palavra de Deus. Aqui não existe axologia. Axologia aqui nesse púlpito não tem lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós pregamos a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, nós não aumentamos, mas também nós não diminuímos a palavra de Deus. E por isso, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus manda. Aqui, não tem pastor, aqui dentro dessa igreja, ou irmão, seja lá quem for, pedindo algo para os irmãos, que não seja dentro da palavra de Deus. Amém? Aqui, tem igreja aí que pede o trízimo, pede para fazer voto, trazer dinheirinho para botar dentro de envelope, para poder a pessoa prosperar. Aqui a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está querendo o teu dinheiro para fazer a obra na tua vida, não. Deus quer ver a tua sinceridade. Deus quer ver a tua busca. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que aqui nós não somos hipócritas. Nós pedimos o que está dentro da palavra de Deus. E mesmo assim, quem puder, quem não puder, Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não botamos, coisas além do fundamento, além do que a Bíblia fala. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui os pastores não ficam querendo comer a lã, nem o tutano das ovelhas. Aqui nós somos uma comunidade. Aqui um ajuda o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós priorizamos a palavra de Deus e priorizamos Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, meu querido, minha querida, fica ligado na videira. Fica ligado na palavra de Deus. Que não se aparte a lei do Senhor, a palavra do Senhor, da sua boca e da sua vida. Anda de acordo com a vontade de Deus, porque Deus vai operar maravilhas na tua vida. Amém? Palmas para Jesus, irmão. Essa palavra de Deus, para trazer para os irmãos. Louvado seja e adorado seja e glorificado seja o nome do nosso Deus bendito e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor.